Bom, a gente tem 45 minutos aqui de painel, muito assunto para falar, mas eu queria começar primeiro agradecendo a Luísa, o Thiago e o Marcos Peixoto por estarem aqui. É um prazer recebê-los aqui na Expert. Prazer é meu. Bastante gente ansiosa por escutá-los, né, o que vocês têm para dizer. E aqui a gente está numa pop-up de bolsa, numa sessão para falar de renda variável. E eu gostaria, né, de sair desses 45 minutos com alguns ensinamentos, com alguns pontos para vocês, para que vocês, ao invés de sair daqui com um peixe, né, que a gente ensine a pescar. Por que isso? Porque muita gente quer saber qual que é a ação favorita do Ferreira, a ação favorita da Luísa, do Thiago e do Marcos. Mas pode ser que amanhã a gente mude de opinião, né? Ou, sei lá, mês que vem a gente mude de opinião e aí as pessoas ficam, pô, mas eu comprei porque você falou daquela ação. Então, muito mais importante, né, do que a gente saber qual é a dica boa, eu gosto muito da gente, né, discutir e debater como é o processo de investimento de vocês, como é o processo de análise e de escolha que vocês fazem de um ativo antes de investir nesse ativo. Então, começando com a Luísa, depois o Thiago e, por último, o Marcos. Para quem não sabe, o Marcos ele é gestor da XP Asset, gestor de equities, então toca todos os fundos de bolsa na XP Asset Management. A Luísa e o Thiago dispensam apresentações, né? Acho que todo mundo aqui os conhece. Luísa. Imagina. Boa tarde para todo mundo, obrigada a todo mundo que está aqui. Olha, o processo, como o nome diz, é processo. Né? Muitas pessoas tornam esse movimento um impacto. Então, ouvem falar sobre a ação na mídia, vão lá e simplesmente compram e fazem uma diligência muito maior se fossem comprar uma televisão, uma passagem aérea, do que se fossem comprar ações. Né? O que, se a gente for parar para pensar, é absurdo com o tanto de informação que a gente tem por aí. Então, a gente costuma brincar que a gente trabalha no máximo umas 3 vezes por ano. Qual que é esse trabalho? Eu preciso conhecer a fundo poucas e boas empresas. Né? Então, seria absurdo eu propor para vocês que as mais de 400 empresas listadas vocês conheçam a fundo. Então, acho que a primeira coisa é conheça a sua trajetória. Quais empresas se encaixam para o propósito que você chegou na bolsa? Né? O que você quer aqui? Então, no nosso caso, é basicamente boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. O que é isso? Geralmente é aquele filtrinho básico que a gente aplica, que é o BEST, os melhores setores para se começar, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. É basicamente para isso que a gente olha, salvo algumas exceções, mas são mercados que, teoricamente, estão ligados a esses 5 setores que eu comentei. Então, por exemplo, Unipar. Poxa, mas é só declara commodity? Sim, mas é um mercado extremamente, intimamente ligado com o mercado de saneamento. Né? Então, a Unipar hoje é a maior fornecedora da Sabesp. Então, hoje a gente só bebe água por causa da Unipar. Né? Então, comecem sempre pelo filtro. Assim começa o processo. Quando vocês sabem o que vocês não querem para a carteira de vocês, é muito mais fácil, porque sobra ali o quê? 50 empresas no máximo para vocês se aprofundarem. Né? E assim começa o trabalho, assim começa o processo. E aí o segundo passo é investigar. Né? Então, o que vocês fariam se fossem investir na física, na vida real, por exemplo, numa padaria? Então, vocês vão procurar primeiro quem são os sócios. Pô, a gente vai em LinkedIn, vai em conhecidos, fornecedores, clientes, e faz todo um trabalho bem manual mesmo, vamos dizer assim. Né? E a gente faz questão que seja assim. Então, boa parte do trabalho ele é inicial e ele é qualitativo. E a segunda parte é muito fácil. Você identificando uma boa empresa, o segundo passo é você identificar se essa boa empresa é um bom investimento. E tudo depende do preço. E para a gente, uma empresa vai ser avaliada por aquilo que ela tem capacidade de nos pagar. Então, se a empresa não pode me pagar, no mínimo, 6% em dividendo, corriqueiramente, de uma maneira perene, não me interessa. Né? Então, a gente costuma falar também que existem 2 tipos de empresas que não distribuem dividendos. As que não querem e as que não podem. Geralmente, as que não podem acabam, se a gente se interessar por algum, é carteira de oportunidade. A gente nem olha para a carteira previdenciária. Carteira previdenciária são empresas que gerem fluxo de caixa suficiente para pagar bons dividendos para o seu acionista de uma maneira perene, sustentável, e também, claro, investir em projetos para si, né, em crescimento também. Então, é simples, mas não simplória essa tarefa. Né? Pode levar meses, pode levar anos,
E isso é importante porque uma vez definido, você vai definir, uma vez definido a empresa que você quer investir, que a gente quer investir, a gente passa até anos comprando ações da mesma empresa porque a meta é em quantidade de ações. O dividendo ele é remunerado pela quantidade de ação possuída, não pelo valor financeiro que você investe. Então, teoricamente, o investidor que pensa assim, torce por crises. Porque essa mesma empresa, ele consegue atingir a sua meta muito mais rápido. Desembolsando a mesma coisa, ele paga muito mais barato por essa posição que ele está interessado. É basicamente assim que funciona, muito simples. E o foco é muito importante na bolsa, como você falou, né? Muito. Se a gente quiser olhar para a bolsa inteira e cada hora tentar descobrir o que comprar, fica bem complicado se a gente não tiver um time muito grande por trás, como as grandes gestoras têm. Tiago, seu caso. Vou falar um pouco do nosso processo. Eu acho que uma parte é replicável, uma parte é um pouco mais difícil para o investidor individual replicar. Bom, a gente busca empresas que tenham as seguintes 6 características, né? Balanço forte, né? Baixo endividamento, que tenham uma rentabilidade sobre capital acima da média, que sejam bem administradas, que tenham avenidas de crescimento. A gente gostaria de buscar empresas que cresçam acima do PIB, que tenham riscos toleráveis e que tenham um valuation interessante, um preço interessante. São essas 6 características. Eu acho que quase todo investidor consegue fazer alguns filtros, né? Hoje em dia tem várias ferramentas ali na internet, o cara consegue lá filtrar e encontrar essas empresas que tenham essas características. O que nós fazemos um pouco diferente lá na Suno, acho que até diferente de outras assets, é que a gente dá tarefas diárias para os nossos analistas, né? Ser analista, é engraçado que os departamentos de análise, cada um tem a sua rotina, não existe muito um padrão. O que a gente tenta fazer no nosso departamento de análise lá na Suno? Eu falo para os meus analistas duas coisas, cara. Você tem que fazer 2 coisas todo dia. Só isso. Conversar com uma fonte do setor que você analisa e ler um documento do setor que você analisa. Né? Então, você analisa o setor de petróleo. Tem fontes meio óbvias, tipo o RI da empresa, né? Um funcionário da empresa, da Petrobras, né? Um funcionário do concorrente, um acionista, alguém da ANP, né? Da Agência Nacional do Petróleo. Se você conversar com uma fonte por dia do segmento, você vai conversar durante o ano com 252 fontes, se for uma por dia útil, né? Se você quiser fazer no final de semana, daí dá 365 dias. Eu acho que qualquer pessoa que conversar... Não férias, no caso. Oi? Sem férias. Sem férias. Mas se qualquer pessoa que conversar com 250 fontes do segmento, jornalista que cobre o segmento, analistas que cobrem o segmento, pares, concorrentes da Petrobras, eu peguei a indústria de petróleo, mas poderia estar pegando qualquer outra. Se você conversar com 250 fontes, cara, você vai entender mais do que qualquer um. E você só precisa entender um pouco acima da média para ter retornos acima da média. Né? Então, e a mesma coisa com documento. Daí você fala, existem 250 documentos. Cara, se você considerar as empresas listadas de outros países, né, vai lá ler o report anual da ExxonMobil, da Chevron, da Total, das empresas de fora. Então, se você ler um documento por dia, conversar com uma fonte por dia, eu acho que vai ter poucas pessoas no mundo que vão entender mais do que esse analista. E é isso que a gente busca com os nossos analistas lá. Eu acho que isso aqui é pouco replicável para a maior parte das pessoas, mas é isso que eu acho que os nossos clientes esperam de nós, que a gente tenha uma análise acima da média, e é esse processo que a gente faz lá, o jeito que a gente desenvolveu, que a gente gosta bastante. Peixoto? Bom, acho que o primeiro ponto é que acho que não tem processo certo, processo errado, né? Exato. Assim, acho que cada um tem que desenvolver o processo que sabe ganhar dinheiro, que sabe adaptar ao seu jeito de investir, né? Então, a gente, por exemplo, na Asset, acho que a Luiz e o Thiago falaram muito bem de algum tipo de empresas, a gente não tem esse filtro inicial, a gente investe em qualquer tipo de empresa, desde claro que a gente acha que vai ganhar dinheiro, né? Então, eu costumo dizer preço certo, né? assim, a nossa meta de investimento é botar em assimetria. Tá? Então, não tem empresa boa, não tem empresa ruim. Existe empresa que para a gente são assimétricas. Então, por exemplo, estatais. Né? Muita gente torce o nariz e fala, não vou investir em estatal, não vou investir em Banco do Brasil, de jeito nenhum. Fala, olha só, tá bom, mas quanto você tem para perder nesse investimento? Mesmo num cenário pior de intervenção, eu dou um exemplo atual, né? A gente tem esse investimento. Então, se a gente achar que tem 10, 20% a perder, mas pode ganhar 100, esse é um investimento que entra no nosso portfólio. Então, assim, a assimetria que nos norteia a gente. Então, a gente tem investimentos em diversos setores. É um time também grande lá, né? Não é replicável para quem está fazendo sozinho, né? Então, hoje nós somos 12 pessoas
só focados em renda variável, dividido por setor. E o nosso dia a dia, né, ele é muito menos sexy do que muita gente pensa, né? O pessoal acha que a gente vai ficar lá comprando, vendendo na tela. Assim, não tem isso. Eu estou aqui na feira 3 dias seguidos. Com 2 telefones. O fundo está lá funcionando sozinho. Eu estou aqui na feira, não tem essa emoção toda a gente não faz day trade, assim, é outro tipo de análise, né? Então, a nossa análise de investimento em ações, ela é mais chata, né? Ela é muito estudo. Então, assim, o nosso dia, eu digo para os analistas que o dia é melhor para eles quando eles estão na rua, não é ficar no escritório. Então, tem que ir atrás de informação. Então, a gente analisar uma empresa pelo balanço é algo que é relativamente commodity, né? Então, todo mundo tem acesso ao site da companhia, de RI, pegar o balanço e analisar. Onde está o seu diferencial não está fora, é um pouco que eles comentaram aqui. A gente tem que tentar achar informações, antecipar que o mercado não tenha, né? Então, quando você liga para a empresa e pergunta qual a sua meta de lucro, de EBITDA para o ano que vem, ela vai te passar essa informação, mas vai passar para todo mundo igual. Cabe a gente tentar saber se a empresa está mentindo para a gente ou não. Então, não necessariamente mentindo, mas às vezes a empresa está com mal planejado. Diferente da empresa. Então, por exemplo, a gente está ligando para uma empresa varejista que está falando que as vendas vão crescer 10% ano que vem. A gente roda a empresa de referente de capital fechado, está todo mundo falando que vai cair ano que vem, porque a gente assim, parece ter algo errado nesse discurso, né? Então, a gente conseguir checar, dar um check no que o CFO da companhia, o senhor está falando, é o que é mais importante. Então, e aí cada setor tem um jeito de analisar, né? Então, setores regulados, é muito importante estar em Brasília. Está falando com o regulador, com a agência regulatória, com políticos, eventualmente, se vai ter mudança de lei. Então, setor de commodities, né? A gente costuma ir para a China 2 vezes ao ano, nosso analista, para estar lá sabendo o que está acontecendo por dentro. Então, cada setor tem um método específico. Dentro da Bolsa, tem método específico para cada setor, né? Então, acho que é um pouco disso. O Peter Lynch, né, que foi um dos gestores de maior sucesso da história, ele tocava o fundo Magellan na Fidelity, né, e ele teve um retorno anual acima de 20% ao ano. Ele fala muito que as pessoas físicas, na verdade, têm uma vantagem em relação aos gestores profissionais no quesito conhecimento de setores específicos. Então ele fala muito isso, Luiz, de saiba o que você está comprando. Porque ele fala, às vezes você conhece muito um varejista que tem capital aberto, porque você conhece as lojas ou conhece funcionários que trabalham lá, e que às vezes a gente, como gestor, olhando só os números friamente, a gente não conhece tão bem aquela empresa quanto o seu caso. E ele também fala que assim, às vezes as pessoas ouvem essa dica no elevador, né, e compram uma empresa que não tem a menor ideia do que elas compraram, e aí a hora que aquele papel cair 30%, você se desespera e vende. E ele fala de vários exemplos de papéis, né, que caíram bastante, mas depois multiplicaram por 10, por 20. Então eu queria agora falar um pouco sobre isso, que a gente falou o processo de como comprar uma ação, e a gente vê que tem processos diferentes, né? Não existe uma fórmula mágica. Mas eu queria discutir o oposto, como vender. Né? O que vocês olham quando vocês querem sair de uma posição? É só preço, é fundamento? Enfim, qual que é a cabeça de vocês de falar, bom, aqui já deu, ou estou realizando lucro, ou vou vender com perda mesmo? Enfim, queria entender como funciona a cabeça de vocês nesse caso. Vamos lá. Eu acho que uma das coisas também, uma das maiores lições que o Peter Lynch deixa pra gente é essa realmente do investidor pessoa física e a vantagem que a gente tem em relação aos fundos, né? E agora a gente está vivendo isso. Os fundos estão vivendo um momento de resgate, como nunca antes visto, né? No passado recente, numa história recente. E eles são obrigados a vender, se desfazer de algumas posições para dar liquidez para esses cotistas que estão saindo. Então, isso é uma bola de neve que vai se perpetuando até chegar um momento que o mercado atinge lá um fundo que para quem não tem chefe, que somos nós as pessoas físicas, quanto menos movimento você fizer, de venda principalmente, maior vai ser a chance de você fazer bons negócios, de pegar bons preços. Porque o gestor ele precisa seguir ali uma regra, ele precisa seguir um estatuto, ele precisa seguir o seu cotista. Se o cotista quer vender a sua cota, ele precisa dar essa liquidez. Você não tem obrigação nenhuma. Você vende ou você compra se você quiser. Então, você é seu próprio gestor. Então, eu vejo essa como sendo, teoricamente, deveria ser o seu maior ativo, a sua maior fortaleza em relação ao resto do mercado, né? E a venda, para a gente, ela acontece raramente. O motivo principal, né, perda de fundamento, isso não acontece do dia para a noite, né? Então, quando a gente percebe que não a empresa tenha ficado ruim, mas que ela
saiu da rota que a gente esperava ou que saiu da rota pelos motivos dos quais a gente colocou esse ativo na carteira. Então, perda de fundamento é um desses. 2, assumir erros. Então, a gente já assumiu erros diversas vezes e é bom que você assuma os erros no momento em que você tem apenas o seu ego ferido e não o seu bolso. Então, é melhor você assumir um erro e não ficar tentando fazer aquele preço médio, né, que a gente brinca no mercado, colocar dinheiro bom numa empresa que você não quer ter na sua carteira, só por aquela esperança de você não sair ali no prejuízo, né? Então, depois você recupera isso. Admita os seus erros e siga em frente. E o terceiro motivo são as empresas que mudam de trajetória e deixam de pagar dividendos. Não porque não podem, mas porque não querem. Por exemplo, Itaúsa, nesse momento, está num forte momento de expansão. Isso é público, já demonstrou, depois de vários trimestres, que não tem intenção de distribuir dividendos como distribuía antes. E, de fato, está cumprindo o que prometeu, está colocando bons ativos no seu portfólio, tentando diversificar ali, né, os investimentos em relação ao Itaú. Então, para a gente, chegou um momento que não servia mais, nós vendemos. E no mercado falou, mas é um absurdo, a Itaúsa é uma queridinha, mas eu estou seguindo, eu estou sendo fiel à minha estratégia, a estratégia que eu me propus, que é dividendo. Se a empresa não me pagar 6% ao ano, como que eu vou obter uma renda futura? O objetivo é carteira previdenciária. Então, o pilar fundamental é sempre obter renda dessa carteira. Então, você se desfaz de ativos que não necessariamente sejam ruins ou que tenham perdido o fundamento, mas que simplesmente mudaram de estratégia ou seguiram por algum outro caminho que não seja a distribuição, a remuneração do acionista. Então, são esses os 3 principais motivos de venda para a gente. Thiago? Acho que eu vou quebrar a sua pergunta em 2, né? Os 3 motivos que nós recomendamos vender é deterioração dos fundamentos, quando surge uma oportunidade muito melhor, ou quando aquele determinado ativo alcançou uma precificação muito acima do que deveria ser. São esses 3, simples. Você citou das vantagens das pessoas físicas. Sim, elas têm algumas vantagens e quase como tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Exato. Né? Vantagens. Você pode comprar algumas empresas que investidores institucionais não podem. Small caps. Cada vez mais existem investidores com restrições. Né? Então, não pode comprar empresa de cigarro, de petróleo, estatal. Essa lista está cada vez ficando mais ampla e menos ativos investíveis por muitos investidores institucionais, que a pessoa física ela não precisa responder para ninguém. Ela pode comprar uma empresa de petróleo, uma empresa de cigarro. Pode ser um bom negócio para ela. Você pode concordar ou não, mas isso é o gosto de cada um. Né? E as pessoas físicas podem comprar algumas empresas que alguns institucionais não podem comprar, às vezes até por determinação da nave-mãe, vamos dizer assim, da matriz. Né? Então, essa é uma vantagem. Né? Desvantagens. Eu acho que a maior parte dos investidores individuais, infelizmente, ainda não gastaram as horas necessárias de aprendizado para tomar uma decisão de investimento. Né? Muitas vezes as pessoas sequer têm o que é necessário em termos de psicologia. Né? Aguentar a volatilidade, saber tomar uma decisão com a própria cabeça e não tomar uma decisão porque está tomando pressões externas. Vai ter uma eleição. Tem notícia ruim todo dia e que eu não sei se a maior parte das pessoas sabe tomar uma decisão de investimento consciente, se livrando de todas essas notícias aí na sua cabeça. Então, outro erro muito comum que a gente vê também é você vender muito rápido uma ação que subiu 10%, mas Exato. Aquela que caiu 80% você segura na carteira, né? Então, você fica só com as ações que estão indo mal e a outra subiu um pouquinho, então as pessoas têm medo de Exato. ganhar, não é medo de perder, é medo de ganhar, porque você ganhou 10%, opa, já vou botar no bolso. Aí a ação continua subindo. Enquanto as outras que estão caindo você mantém na carteira e fica só com as perdedoras. As finanças comportamentais, né, que chamam. Tem livros que tratam do assunto, se quiser depois a gente até indica alguns aí. Mas eu não sei se a maior parte dos investidores tem a capacidade de fazer uma análise bem feita sozinho. Tem vantagens e desvantagens. As pessoas têm que saber quais são as vantagens e trabalhar nas desvantagens para que se tornem fortalezas, né? Então, estudar, ler, né? Enfim,
toma-se muito tempo para se tornar um bom analista e acho que a maior parte das pessoas não botou o tempo necessário e no final do dia é uma competição. Tem você analisando, tem outros caras analisando, tem que lembrar, até o Warren Buffett está analisando ativos brasileiros aqui, né? Ele entrou no IPO do Nubank, da Stone lá atrás. Então no final do dia tá você vendo aquele ativo, tá o Warren Buffett vendo, tá todo mundo vendo, e você tem que tomar uma decisão, comprar, reter ou vender. Né? E eu acho que vai ganhar aquele que estiver mais preparado, tanto psicologicamente, como também tecnicamente, para fazer uma boa análise. Peixoto? Bom, acho que você tocou num ponto ali, Fer, importante. Assim, eu acho que é muito mais difícil para o gestor, para a pessoa física, vender do que comprar. Né? Você acha que comprar, todo mundo sabe, caiu, todo mundo vai querer comprar. Agora, vender, realmente é difícil. Então, eu costumo dizer lá que assim, a gente acorda todo dia como se não tivesse a carteira. Então, assim, muita gente, às vezes, é o que você falou, né? Caiu 80%, eu não vou vender, vou esperar recuperar. Então, assim, a gente tem que analisar primeiro se caiu, porque é merecido, né? O fundamento piorou, a empresa mudou o discurso, não entregou o que está prometendo. Então, assim, se mudou o discurso, a empresa prometeu uma coisa e não entregou, ou mudou de estratégia, a posição tem que ser zerada. Aí muita gente fala, não, vou esperar recuperar. Então, na verdade, você tem que acordar todo dia pensando que você não tem nada investido. Tá bom, se eu não tivesse, você estaria comprando essa ação? Ah, não, se eu não tivesse, eu não estaria comprando, não. Mas como eu estou perdendo dinheiro, eu vou esperar um pouquinho para vender. Então, assim, não faz menor sentido, né? Mas a questão de finanças comportamentais. As pessoas, geralmente, elas se apegam com as perdas. Então, eu diria que a gente erra muito também como gestão profissional. Assim, a gente tem diversos erros. Eu acho que o nosso maior mérito é quando errar, é errar pouco, né? Saber errar, saber sair no erro. E, claro, quando acertar, você acerta, ganhar mais do que quando você errou. Então, o número de erros é constante lá na nossa análise. Então, a gente tem que saber realmente desapegar, né? Desapegar. Errou, o case mudou, bola para frente, vamos para outra. De forma geral, assim, todo papel que a gente investe, a gente chama ali internamente de escadinha, né? A gente tem um preço de aumentar e a gente tem um preço de vender. Então, assim, se a empresa está valendo R$10, um fundamento X, eu vou ter uma posição média no meu fundo. Se ela caiu para 7, sem mudar o fundamento, a posição tem que ser maior. Claro, se mudou alguma coisa no cenário, aí não. Então, a gente tem toda a ação que a gente investe, a gente tem o preço que a gente vai aumentar, se cair, e o preço que a gente vai vender, se ela atingir o nosso target. Então, vocês já estabelecem isso desde o começo? Desde o começo. Porque aí, quando chega no teu target, eu comprei a 10, se bater a 15, eu vou vender, porque 15 eu acho o preço justo. Muita gente, quando chega no 15, fala, não, peraí, agora que tá dando certo, eu vou segurar. Mas você falou que a 15 você queria vender. O que mudou? Se mudou o cenário, ok, pode ter que ter mudado o cenário. Aí você reavalia o cenário, o preço do petróleo subiu, alguma coisa pode ter mudado. Se não mudou nada, tem que executar, tem que ser pragmático e executar. Então, eu acho que é bem importante sempre ter a tua meta de aumentar e de reduzir, pré-estabelecida, para depois você não chegar no preço e você não cumprir, né? Então... E tem uma pergunta para você, Peixoto, depois eu trago uma outra para o Thiago e para a Luísa, que eu queria falar de dividendos com vocês, mas eu te conheço há bastante tempo, né, Peixoto, e você sempre tem uma visão que você pensa muito diferente do consenso, assim, então, mas e você não tem medo de falar, pô, eu compro uma ação de uma empresa ruim, entre aspas, mas porque o preço estava errado, né? Tem muito gestor que fala, eu só compro ações de qualidade, né? E a gente viu que esse kit qualidade acabou indo muito mal na bolsa, e vocês, no fundo, estão indo muito bem esse ano, apesar dos fundos de ação, em geral, estarem indo mal, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de ir contra o consenso, se é algo seu, natural do seu time, ou não necessariamente. Se tem vezes que vocês vão em linha com a opinião geral e ganham dinheiro também assim. Vocês pensam nessa questão do contrarian ou não muito? Não é uma meta ser sempre contrário. Assim, eu acho que é uma meta a gente tentar ser descorrelacionado da indústria. Assim, quando a gente costuma dizer que tem a carteira Rio e a carteira São Paulo, né? Você vai no Rio de Janeiro, no Leblon, todo mundo tem a mesma posição. Você vai em São Paulo, na Faria Lima, as posições são parecidas. Então, a gente conversa naturalmente entre os gestores, né? Todo mundo se conhece, quem está no mercado há bastante tempo. As carteiras são públicas, né? Com 3 meses de CGM. E você tem uma correlação grande. Então, assim, para o alocador de fundo, ele colocar em 5 assets diferentes que tem o meu portfólio não está agregando nada de diversificação de risco. Então, assim, eu quero entregar para o meu cotista uma descorrelação da indústria, né? Então, assim, eu acho que eu consigo entregar isso porque a gente pensa um pouco diferente, como você falou, né? A gente não tem a gente consegue se adaptar ao jogo. Então, se está um ambiente de mercado mais desafiador, um ambiente de mercado com macro talvez pior, é o momento de você estar com uma carteira de dividendos, como você falou, uma carteira mais defensiva.
Se você está num ambiente eventualmente mais, a gente chama de bull market, né? Um mercado mais com alto crescimento, etc., talvez você tenha melhor jogar um pouco mais para o ataque. Então, eu acho que ao longo desses 10 anos que eu estou aqui na XP, a gente conseguiu passar por cenários diferentes, né? Por impeachment, por recessão, etc., e a gente consegue sempre adaptar o portfólio com cenários. Então, eu acho que essa mudança constante do portfólio, né? Eu acho que a gente teve uma mudança muito grande de cenário nos últimos 12 meses. Você falou que o juro subiu de 2 para 14, então foi algo que o gestor fundamentalista que estava lá no clássico buy and hold, eventualmente, não conseguiu fazer esse shift para empresas de maior valor, que dão mais dinheiro no curto prazo, pagam mais bons dividendos. Foi importante nesse ambiente agora. Ótimo. Agora vamos falar de dividendos, né, que é um tema que vocês dominam bastante, né? E eu queria que vocês falassem um pouco do poder dos dividendos e também da diferença entre o total return, né, e o price return, ou seja, o poder de, se você não precisa daquela renda, você reinvestir os dividendos, né, e a diferença que isso faz no longo prazo. Então, queria que vocês discutissem, debatessem a importância dos dividendos, né, e por que é tão relevante num horizonte de longo prazo, né? No curto prazo, não necessariamente, mas olhando 5, 10 anos, 15 anos, a diferença que isso faz. Né? Legal essa pergunta, porque muitos investidores que investem, por exemplo, em ETFs, fundos passivos, ou tem alguma outra estratégia que não levam, teoricamente, o dividendo em consideração, não sabem muitas das vezes que, por exemplo, o retorno histórico de qualquer índice que você pegue no mundo, isso não muda em lugar nenhum, porque a matemática é a mesma em todos os lugares do mundo, né? A matemática. Se você pega o retorno reinvestindo os dividendos, mesmo nos índices, mais da metade do retorno total vai vir do reinvestimento da bola de neve dos dividendos, né? Então, muito se fala sobre essa questão da bola de neve, do reinvestimento, só que as pessoas geralmente querem ver a bola de neve, só que não deixam nevar. Então, você precisa de paciência. Ali nos primeiros 3, 4 anos, muito provavelmente vai ser um negócio desanimador e você vai ter que estar preparado para olhar para o lado e ver o pessoal ali no momento de euforia ganhando, teoricamente, né, no bar, se gabando que está ganhando dinheiro, não necessariamente com ações, mas com outros ativos que estejam na moda, e você está lá comprando a mesma coisa, fazendo feijão com arroz, e nos primeiros anos parece que não está dando muito certo, parece que você de fato está fazendo alguma coisa errada. E aí o tempo vai passando e então, de repente, você começa a receber ali um dividendo que paga alguma conta sua, uma conta de luz, uma conta de água. Depois você começa a perceber que aquele dividendo equivalente mensal, poxa, já se equivale ao valor do aporte mensal que você faz. E então, de repente, o negócio é exponencial, né? Então, para ver a bola de neve, precisa deixar nevar. E para isso, exige disciplina e exige paciência. Então, eu acho que o sucesso do método do meu pai, que é 50 anos fazendo a mesma coisa, é justamente isso, é constância, não é genialidade. Eu não acho que ele seja o analista mais genial do mundo, o cara que saiba analisar acima da média, não. Mas ele é o cara mais disciplinado que eu conheço. Então, é o cara que lá atrás tinha um emprego a mais e esse emprego era o que ele usava para investir. Né? Isso foi crescendo, isso foi se profissionalizando. Já poderia viver dos seus dividendos, mas não parou de trabalhar, porque se ele trabalhasse, é mais um salário que ele poderia colocar na bolsa e assistir a bola de neve crescer cada vez mais, né? Bom, e hoje nem se fale, né? É o que justamente o resultado de fazer a mesma coisa bem feito por muito tempo. E vai chegar um momento que você até esquece o que você está fazendo, você entra no piloto automático, hoje ele abre o home broker, ele faz uma diligência, ele lê os balanços, conversa 1, 2 vezes com alguns gestores, a gente vai na fábrica, e ele fala, eu vou comprar, isso aqui vai dar dinheiro. Ou essa empresa tem vantagens competitivas suficientes para ganhar dos seus concorrentes. Eu acho que agora é um dos cases recentes, né, que o pessoal está se lembrando, é da Cielo, né, que foi muito desacreditada e, de fato, o valor da ação seguiu os resultados, que caíram vertiginosamente, o mercado muito cético em relação, né, à própria competitividade, virou, de fato, ali uma commodity. E lá atrás, eu lembro que foi início de 2019, ele falou, cara, mas isso aqui está muito exagerado. Como que pode uma Cielo, que tem várias vantagens competitivas, com os sócios que tem, perder essa guerra? E as empresas, os seus pares, pelo fato de estarem listadas lá fora, são consideradas techs. A gente está no mesmo lugar. E aí Stone foi querer brincar de dar crédito, e dar crédito no Brasil é jogo de gente grande, né, que a Cielo já sabia brincar. E
a empresa conseguiu se reerguer. E agora está mostrando aí um balanço muito mais resiliente do que as suas concorrentes. Então, o jogo virou, né? E a gente costuma falar que o mercado ele sofre de um distúrbio muito grave. Que o mercado tem, às vezes, alguma tendência bipolar, né? A principal característica do bipolar é que ele tende muito rapidamente para um lado. Então, numa hora está tudo muito ruim, né? Ele tem certeza daquele cenário péssimo e, de repente, ele muda de ideia. E essa aqui é a ação vencedora. E hoje a Cielo é a vencedora do Ibov em 2022, né? Se não me engano, acho que está ganhando aí disparadamente. Melhor ação do ano. Então, por muitas vezes o paciente bipolar vai taxar o investidor seu e safo do que está fazendo de louco. Então, vocês têm que estar também preparados psicologicamente, porque investir em dividendo é bom, mas de vez em quando o lucro sai da moda. E aí tem que ter a perspicácia para seguir firme na trajetória de vocês. Então, dividendo... recentemente, nos últimos anos. Exatamente, que saiu um pouco de moda, principalmente nesses últimos 5 anos, né? Então, é basicamente isso. É muito fácil de se falar na prática, mas é difícil de aplicar. Thiago? Apesar de eu ter escrito já um livro sobre dividendo, eu acredito que o dividendo ele tem que ser analisado como uma consequência e não como um fim. O que eu quero dizer com isso? O dividendo, muitas vezes, ele é um sintoma de uma empresa que aloca bem seu capital, que tem um balanço sólido, que a própria gestão... Gera caixa. Gera caixa, que é lucrativa, gera caixa, tem balanço sólido, e até uma perspectiva do management da empresa de que, tipo, tô te distribuindo essa grana porque eu sei que amanhã vem mais, né? Mas eu jamais compraria uma ação por conta somente do dividendo. Aliás, eu acho que esse é o principal erro. Pelo dividendo, né? Eu acho que esse é o maior erro que os investidores cometem. O cara vai lá e ranqueia, né? Deixa eu ver o que mais pagou o dividendo nos últimos 12 meses e vai lá e compra, né? Muitas vezes é um dividendo não recorrente. Muitas vezes a empresa está correndo um risco muito alto. Isso acontece muito em fundo imobiliário, né? Os dividendos maiores são dos fundos de maior risco, né? Maior risco, né? Então, pessoal, sempre olhe o dividendo ponderado ao risco que você está correndo. Muitas vezes a empresa vendeu um ativo, né? Vocês vão ver lá nos rankings da vida, né? Lá vai aparecer uma empresa chamada SIM, que é a antiga CCP, né? Cirela Commercial Properties. Ela vendeu quase a empresa inteira, né? Assim, os imóveis. Era uma empresa de imóveis, né? Boa parte dos imóveis da Faria Lima eram dessa empresa. Inclusive onde ficava a própria XP lá atrás, né? Não sei se você trabalhava lá na época. Isso é mais recente, né, Ferreira? Mas aquela época lá da XP na Faria Lima, era um daqueles imóveis, era da SIM. Ela vendeu a maior parte do portfólio e retornou o capital dessa venda para o seu acionista. Bom, aquele dividendo é elevado? Sim, mas ele não vai se repetir. Não dá para você vender tudo toda hora, né? Uma hora não vai ter mais nada para ser vendido e o dividendo vai para zero. Então, aonde que eu quero chegar? Eu nunca começaria uma análise pelo dividendo. Eu tentaria entender da onde que vem aquele dividendo, né? E tem ótimas empresas que criaram muito valor ao longo do tempo, até menos no Brasil, mas lá fora existem várias, né? Que não eram empresas de pagadoras de dividendos, foram empresas que estão há décadas crescendo, etc. No Brasil, talvez o melhor exemplo seja a própria VEG, né? Uma empresa com alta rentabilidade, que cresce a 2 dígitos faz muito tempo, né? Faz décadas ali, e hoje é do tamanho que é, uma das maiores empresas da Bolsa, porque ela reinvestiu em bons projetos, né? Então, eu jamais compraria uma empresa por causa de dividendo, mas eu olho muito da onde que veio aquele dividendo, e se eu tiver aí, beleza, eu compraria também por conta do dividendo. O dividendo, muitas vezes, ele é uma consequência de uma alocação de capital por parte da gestão de maneira eficiente. Opa, não tem mais nenhum lugar para investir, aí sim a melhor coisa para fazer é pagar dividendo. Recompra no Brasil tem sido muito recorrente também, né? Acho que essa é uma outra análise que as pessoas têm que fazer. O dividendo mais a recompra. Vocês vão se surpreender que tem algumas empresas que recompram muito mais do que pagam de dividendos, principalmente lá fora, né? A Apple, por exemplo, paga, para cada real que paga dividendo, ela recompra 3, 4, né, cada dólar, né? A Vale tem recomprado muita ação recentemente também. Então, se for analisar o dividendo, leva isso em conta também. É uma dica que eu dou. Deixa eu ter algum comentário em dividendo?
Não, a gente tem inclusive um fundo de dividendo também lá na Asset, né? Eu acho muito na linha que o Thiago falou, assim, o dividendo é a consequência de uma boa empresa, né? Então, a gente tem o nosso filtro ali, mais ali no que ele falou mesmo, de olhar empresas que são geradoras de caixa, são resilientes, são previsíveis. Eu acho que uma empresa pagadora de dividendos ela tem que ser previsível, né? Então, se o PIB cai 2 ou sobe 2, ela tem que ter pouca oscilação. Então, tem que ser uma empresa que, quando você tem um cenário macro oscilando, ela não tem tanta oscilação. Então, essa para mim é uma boa empresa para entrar no fundo de dividendo. Tá? Posso fazer uma pergunta para você? Pode. Eu tendo a concordar, mas hoje as empresas de commodities, né, elas estão com um balanço muito sólido, né, todas, até os de Minas, né, Braskem, né, que são empresas que historicamente tiveram um balanço pesado e tal, estão com o balanço sólido e estão retornando muito capital para o acionista. Eu acredito que vai ter uma volatilidade muito grande de resultados, porque é commodity e tal, mas se a gente for ver ao longo do ciclo, tenderia a pagar um bom dividendo, coisa que está acontecendo inclusive com elas já, Petrobras, etc. Você compraria essas ações para um fundo de dividendos? Olha, essa é uma questão que a gente se pergunta todo dia lá, tá? A gente tipicamente não coloca commodity no fundo. Pela primeira vez a gente colocou que foi a Petrobras, porque eu acho que o dividendo é tão relevante, a empresa vai pagar 50% de dividendo esse ano, que eu acho que ele é preponderante a commodity. O petróleo pode sair de 100 para 70 dólares, o dividendo vai sair de 50 para 30, vai ser alto anyway. Então, assim, é uma discrepância tão grande de valuation que a gente está comprando pela primeira vez. Legal. Pessoal, falei que eu queria sair daqui com ensinamentos, né, de como aprender a pescar, né, e falar de como é o processo, enfim, de escolha e venda de ações. Mas eu não queria deixar vocês também sem uma discussão do atual, né, o que está acontecendo hoje. Enfim, a gente está vendo a Bolsa, né, em níveis extremamente baratos, que assim, eu nunca vi em 20 anos de mercado, né? Na verdade, a gente viu alguns momentos ali, 2002, 2003, em 2008, na crise, também em 2020, 2015, enfim, mas no nível que a gente está vendo hoje, a Bolsa está mais barata, inclusive, do que todos esses períodos que eu falei, né? Quando a gente olha a relação preço-lucro. E mesmo se a gente excluir as commodities da conta, a gente também vê que a Bolsa ex-commodities, né, excluindo Vale, Petro e as outras commodities, também se encontra muito barato. Então eu queria perguntar para vocês, talvez aí eu comece do Peixoto e termino com a Luíse, de setores ou papéis que vocês estão animados, né, que vocês acham que, enfim, vão ser excelentes investimentos aí nesse cenário atual. Tá bom, se pode deixar falar aqui de todos os setores, eu vou dominar aqui. É isso. Vou tentar falar de pouco mais rápido aqui, mas a gente também concorda com a gente está animado assim, com valuation, né? Não estou animado com o cenário. Então, o cenário é muito difícil de prever. É o que está acontecendo nessa semana que a gente está falando, né? A Bolsa começou a ter um rally simplesmente porque o Copom está chegando perto do final do ciclo de juros. E do nada a Bolsa subiu 10% já da mínima, né? Praticamente, né? Então, eu acho que a gente estava com a cabeça mais cautelosa. Pela primeira vez no último mês a gente acabou com caixa do fundo e está 100% alocado. Então, eu acho realmente o valor está bem barato. Eu ainda acho que você tem muita empresa barata, defensiva, estável, que você não precisa se arriscar em empresas de eventualmente alto crescimento, alto múltiplo, tá? Então, eu acho que o cenário ainda é um cenário ainda... Ou histórias de turnaround, empresas alavancadas, né? Essas empresas são as empresas que eventualmente hoje, amanhã vão estar subindo 10%, 15% no dia. Mas assim, olhando para um horizonte de 12 meses, eu acho que você pode ficar em empresas, em setores resilientes com múltiplos muito baratos. Então, um pouco a gente falando de dividendos, né? Eu acho que o portfólio, para mim, ainda é ideal para o momento. A gente tem bastante coisa no setor elétrico, a Eletrobras, a maior posição do fundo hoje em dia. Setor de bancos, que é um setor que foi muito esquecido, né? Eu acho que esse momento de Selic alta é um setor que também está num momento bom. Então, acho que algumas commodities, eventualmente, também estão gerando caixa extremamente alta. A gente falou de Petrobras, siderurgia. Bom, acho que é isso. Vou deixar um pouco de outros falarem para lá. Thiago. Não sobrou nada, pô. Bom, vamos lá. O que a gente tem olhando lá no fundo, né? A gente tem um fundo que representa muito a nossa cabeça, né? Commodities. A gente gosta de Braskem, Petrobras. Acho que agora o mercado já começa a precificar Petrobras de maneira mais respeitosa, mas ainda tem bastante upside. Bancos, em geral. Acho que qualquer banco, assim, qualquer um mesmo, vai a gosto do freguês. A gente comprou para o fundo BR Partners e Banco do Brasil, duas empresas com perfil totalmente diferente, né, mas cada uma da sua maneira
tá barata, mas sinceramente eu acho que bancão, todos têm bastante upside. Banco do Brasil no começo do ano tinha mais, acho que agora já subiu muito mais que os outros, então já os upsides já começam a ficar parecidos com os demais bancos, mas é um banco que a gente tinha bastante lá. As empresas do agronegócio que abriram na Bolsa recentemente, a gente gosta de duas lá, Boa Safra e Três Tentos. Essas são empresas que estão muito abaixo do radar, as pessoas não estão vendo a capacidade de crescer com rentabilidade que as empresas têm. Acho que eventualmente as pessoas vão se tocar e vão precificar de maneira mais respeitosa essas empresas. E lá fora, a gente gosta de Google, Facebook, essas daí são algumas que a gente gosta. Né? Então, basicamente, acho que dá para fazer uma carteira hoje para todos os gostos, Ferreira. Eu vejo upside generalizado na Bolsa. Boa, concordo. Luiz? Acho que nesse momento, tem muita coisa muito barata, né? Então, foco é mais importante do que nunca. Eu vou ser repetitiva, eu acho que bancos, realmente, concordo com o Thiago, tá tudo muito barato. Eu acho que especialmente o Banco do Brasil. Eu acho que tem muito upside ainda para Banco do Brasil, abaixo de valor patrimonial, um PL ali ainda aceitável, que está surfando ali um bom momento do agro, né, que está levando o nosso país nas costas. Então, é um banco que está melhorando em rentabilidade, está melhorando em eficiência, melhorou muito nos últimos 3 anos, né? A equipe é muito boa e tem demonstrado aí uma forte resiliência em relação à sua governança, né? Por mais que sempre pare a dúvida do investidor e sempre vai estar ali no preço a questão do seu controlador. A União é controladora com 50,01%, né? Basta vender uma ação que já não é mais controladora. Então, a gente vê como um banco aí muito bem posicionado no momento e pronto aí para decolar. Né? Então, é uma das nossas fortes, não gosto muito dessa palavra, mas é uma das nossas fortes apostas. Outro nome também que a gente tem apostado muito é Cosan, uma empresa, uma holding super bem diversificada, extremamente bem posicionada em todos os negócios, não entra em maus negócios, ela sabe o que está fazendo, sabe dizer não para alguns projetos, né, como fez recentemente, está recomprando fortemente as suas ações, tem um controlador ali também que sabe o que está fazendo e está ali em nichos de mercado que nos agradam muito, né? Por mais que seja um pouquinho mais oportunidade, não pague tão bons dividendos. É basicamente isso que a gente está fazendo hoje em dia no mercado, Cosan e Banco do Brasil. Legal. Você sabe que semana passada a gente fez um jantar no Rio com vários gestores, o Peixoto estava lá também, e foi igual que ninguém comentou de varejo, né? Consumo e varejo ficou para o final, a Dani, que é a nossa analista, está aqui na frente. Talvez é um sinal, né, que é um setor que hoje em dia as pessoas não estão tão animadas. E teoricamente esse é o bom momento de comprar, viu, pessoal? Esse é o sintoma, tá? Não é para mim, mas fica aí o sinal. Mas de mensagem final, bom, a gente falou aqui de setores, de papéis, mas é importante a gente lembrar que eles mudam de opinião. Então, não comprem uma ação só porque você ouviu o Thiago, ou ouviu a Luísa, ou ouviu o Peixoto falando. Façam o dever de casa, estudem, entendam a companhia e se assegurem que aquele é um bom negócio, né? Que você está confortável em investir nele. Porque, como eu falei, às vezes quando você compra algo que você escutou e você não conhece, a hora que o papel cai 20%, você se desespera e vende, né? Porque você não sabe o que comprou. Então é bem importante isso, saber o que comprar. Mas eu concordo com todos eles de que hoje, quando a gente olha para a Bolsa, a gente vê muito valor em vários setores, vários papéis diferentes. Então, a gente acha que assim, não é necessário tomar riscos desnecessários na Bolsa hoje, porque a gente vê, né, as próprias blue chips com um valor potencial enorme pela frente. Obviamente, sofreram, né, a Bolsa inteira sofreu com esse baita aumento de juros. Né? A gente veio de um juros de 2% para quase 14%. Então, assim, é um aumento de custo de capital brutal que as empresas sofreram, mas, por outro lado, a gente está vendo a qualidade financeira das empresas estando muito bem. O que eu quero dizer com isso? Balanços muito sólidos, pagando muito dividendo. Né? Então, a gente vê hoje um dividend yield para o Ibovespa que a gente não via há décadas, né? Próximo de 10%. Tudo bem que tem Petro e Vale que está distorcendo esse número, mas, enfim, a Petro e Vale fazem parte do índice. Então, eu não gosto dessa discussão, Brasil ex commodities, porque Brasil tem muita commodity, né? Então, faz parte da nossa economia e da nossa bolsa. Bom, pessoal, estamos chegando ao final aqui. Queria pedir aí uma salva de palmas e agradecer, né, a todos vocês aqui que nos prestigiaram.
Você que está em casa escutando a gente também, obrigado. E agradecer especialmente a Luiz, o Thiago e o Peixoto por estarem aqui. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Foi um prazer. Valeu, pessoal.